Salve amigo, salve galera, salve rapaziada, é isso aí, né? Aqui é o Das Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo. Vamos falar do empate do Cruzeiro de ontem, né? Contra o Mirassol, né? Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, hypem. Se quiser comprar no Mercado Livre, Shopee, Luiza, Netshoes, Kabum, tem um item para cada loja dessa aqui, até mais de um. Ah, eu quero comprar um TV lá no Luiza, mas tem tênis, não importa, você clica no link do tênis, vai na lupa, escolhe a TV e compra. Você vai ter preços bons e está contribuindo com os canais que são parceiros dessas lojas, correto? Antes de passar o vídeo para vocês do Sport TV News, né, um crédito para eles, um vídeo bom, vou falar para vocês um minutinho. Muito chororô, né, do Mirassol reclamando de arbitragem, na minha opinião muito injusta, a arbitragem foi perfeita, e do Cruzeiro reclamando de cansaço, né? Acho também outro absurdo, e vou explicar para vocês na análise do vídeo que a gente vai ver. Então vamos ao vídeo primeiro. Em alguns lances bem importantes do jogo. A arbitragem um pouco tumultuada, né? Bem tumultuada. A gente viu também o Mirassol levando toda aquela dificuldade para o seu adversário, jogando na sua casa, com um estilo próprio de jogo. A gente, às vezes, começa uma temporada, depois de toda a surpresa de um time no ano anterior, e um time como o Mirassol, que é um time menor, a gente se pergunta como é que vai ser essa equipe no ano seguinte. O Mirassol, que conseguiu vaga para Libertadores, vaga direta. Exato, a gente falava, o Mirassol entra no campeonato para não cair. E aí agora o Mirassol segue fazendo a sua boa campanha, com seu estilo de jogo, com a sua marca, mesmo com uma reformulação no elenco, com saídas de muitos jogadores. Esse ano não é a expectativa que o Mirassol lute no meio da classificação, pelo menos. O primeiro gol do Wanderson, né, colocou o Cruzeiro numa boa situação, enfrentando um adversário que é muito forte em casa. O ano passado a campanha do Mirassol foi muito boa em casa. No Brasileirão não perdeu. O Walter garantindo ali, porque se o Cruzeiro consegue abrir esse 2-0, não ia ficar fácil pro Mirassol. E aí veio o gol do Nathan Fogaça, né? Que a arbitragem não percebe em campo. O Cássio faz duas defesas, só que a segunda já está dentro do gol. Né? Uma grande defesa, a segunda também é uma grande defesa, só que um pouquinho. A bola tinha passado da linha, exatamente. Já tinha passado. O árbitro não percebeu, porque também não era fácil. Então eu acho que a arbitragem foi tumultuada, mas alguns lances não eram tão fáceis assim. Esse lance especificamente, ele foi muito rápido. Então, às vezes, não de frente, né? Isso, não estando na linha. É mais pro assistente, mas também não dá para dizer que dava que era um lance fácil. E aí o Cruzeiro, no segundo tempo, tem algumas oportunidades, né? Mas quem aproveita é o Mirassol, né? Com o Negueba pegando essa bola de esquerda ali, é um chute bem feliz, porque é um chute muito colocado, né? É um chute difícil de efetuar e não deu defesa para o Cássio, né? Aliás, Cássio e Walter, né? Eles foram destaques na partida, fizeram defesas muito importantes. São grandes goleiros ainda, né? Tiveram um período de disputa de posição no Corinthians. O Cássio foi titular na maior parte do tempo, mas houve um período em que o Walter disputou a titularidade com o Cássio, porque o Walter também é muito bom. No Corinthians, o Walter era o reserva do Vasco. Realmente, do Cássio. Na maioria das esse vezes, gol aí foi uma fase muito difícil de ver mesmo. Foi fácil. Na verdade foi fácil, O Mirassol fez aquele gol, quem está em mas foi campo é invalidado difícil. Só com o auxílio mesmo do VAR. Né? Mas e esse é o pênalti. Um pênalti no Matheus Pereira, que é um pênalti claro, o árbitro traz nada do lance, ele não observa, não é que ele dá vantagem, até porque ele poderia dar vantagem, aí não resultando em gol, dá o pênalti, mas ele não deu o pênalti. O VAR chamou e aí o Caio Jorge bateu para empatar, isso já na parte final do jogo, tá faltando uns 5 minutos para a partida acabar. O Cássio, que não precisou ir ao banheiro nessa partida, fez uma defesa e ainda teve tempo para revisão, para expulsão. Nossa, também com o árbitro ali horrível, em cima, né? Do Yuri, né? O árbitro ali em cima acaba não expulsando o Yuri num lance muito pesado e é chamado pelo VAR para dar o cartão vermelho. Ele deu cartão amarelo, tá? Nesse lance. Depois da revisão, vendo, né, a força que teve aquela entrada e também a torção de pé do Kaique Kenji, realmente foi muito impressionante o lance. Dava uma agonia, né, de ficar vendo aquela cena.
porque realmente o jogador também saiu Ele chorando voltar bastante, ele tentou mas falaram voltar. para ele, ó, não volta não, que o jogo já acabou. Exato, não tinha por que forçar, podia fazer alguns exames, né, inclusive ali com o pessoal do departamento médico para ter uma noção, mas talvez hoje ele vai saber melhor, né, o que aconteceu e qual é a gravidade da possível lesão ou do machucado, né? Vamos falar com a Joana de Assis, que está chegando para compor o nosso time aqui do Sport TV News. Bom dia, minha amiga, bem-vinda. É um Mirassol que consegue manter esse trabalho do Rafael Guanais, que é muito bom da temporada passada para essa temporada. Sempre leva dificuldade para os seus adversários quando joga nos seus domínios. Mas ontem o técnico e a equipe saiu bem na bronca com a arbitragem, né? Isso é verdade, amiga. Bom dia pra você, Lofeda. A gente tá meio de seleção. Vocês estavam passando aí os melhores momentos e tudo mais. Ficou muito claro, né? Falando de estratégia e como esse calendário tá mudando rapidamente a estratégia, principalmente das equipes grandes. Ontem o Cruzeiro jogou com seu time titular e tinha jogado o Campeonato Mineiro com o seu time titular por necessidade, né? Para tentar se classificar em primeiro, para ficar aliviado e tudo mais. Ou seja, pro Cruzeiro, o Campeonato Mineiro importa. Para o Mirassol, o Campeonato Paulista não importa tanto assim. Por que eu estou falando isso? Não, mas olha só, tá? Quando eu digo que não importa tanto assim, aí é uma questão de estratégia. Isso. O que é mais importante para o Mirassol? Não cair no Paulista, fazer um Paulista seguro e não cair no Brasileiro. Aliás, a expectativa do Mirassol é mais alta esse ano, né? Porque você também tem a disputa da Libertadores. O Mirassol se classificou direto para a fase de grupos. Quando eu digo de estratégia, olhando para o estadual, o Mirassol vai para a última rodada do estadual podendo se classificar, mas sem chance de ser rebaixado, que isso era o mais importante. Então, na rodada passada, o Mirassol, acho que foi o Bragantino o adversário, e o time reserva do Mirassol é bom, também é um time bom que dá trabalho. O Rafael Guanais descansou todo mundo. Então, para esse jogo em casa contra o Cruzeiro, isso ficou muito claro, a parte física do Mirassol dando um show com a parte física do Cruzeiro. Chamou tanta atenção o cansaço dos jogadores do Cruzeiro, e aí a gente entende por causa da sequência, que depois do jogo o Tite foi para a entrevista coletiva com o Fábio Mascheradian para falar exatamente da parte física dos jogadores e das substituições que ele precisou fazer para gerir esse problema. E a gente está falando de um problema que já aparece aí logo no começo, né? Ele falou, olha, o Campeonato Mineiro se impôs, a gente precisou jogar com o time titular e a gente precisou colocar o time titular de novo porque a gente ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro. Se o Cruzeiro tivesse estreado melhor no Campeonato Brasileiro, talvez ele conseguisse poupar alguns jogadores na noite de ontem. Então, não foi possível. Então, os resultados atropelaram esse planejamento inicial do Tite, que foi muito cobrado, está sendo muito cobrado. Eu acho que no Cruzeiro, como ele não tem um lastro emocional, digamos assim, que ele teria no Corinthians, né? A tolerância é muito menor e a cobrança é grande, até pelos investimentos que foram feitos, né? E o Cruzeiro consegue esse empate, quem não viu o jogo pode ter pensado, foi um jogo disputado. E não foi, né? O Cruzeiro foi muito inferior ao Mirassol, inclusive o Mirassol chegou a fazer 3-1, e aí o gol foi anulado por impedimento e o Cruzeiro consegue arrancar o empate no pênalti marcado em cima do Matheus Pereira. Mas Pois é, né? O Cruzeiro conseguiu, né, tirar o peso da camisa ontem no empate de um jogo que já estava perdido, né? Estava perdido e o Cruzeiro conseguiu reagir e trazer esse empate. Futebol tem detalhes, se não joga, mas se o Sinister tivesse um pouquinho de frieza, tivesse feito aquele gol 2-1, fatalmente o Cruzeiro não tomaria aquele segundo gol do Mirassol. O Cruzeiro venceria a partida. O Cruzeiro jogou bem? Não jogou bem, né? O Cruzeiro jogou mal mesmo. Na verdade, na minha opinião, o Cruzeiro alternou bons e maus momentos, né? O grande problema é que quando ele alterna bons momentos, ele não consegue fazer gol. E quando ele alterna maus momentos, ele toma gol, né? Então, assim, tá faltando o quê?
um equilíbrio, né? A balança está assim, ó. Então ela tem que ficar assim, os dois pesos iguais. Por que isso? Porque, na minha opinião, né, o time está mal treinado. Não adianta falar que não está, que está. Mas os jogadores estão sentindo cansaço, etc. e tal. Estão cansados porque estão correndo errado. O time está correndo errado. Quando o meio de campo está longe dos zagueiros, e o meio de campo está longe dos meias de frente, os meias de frente estão longe dos atacantes, o que acontece? Eles correm demais para tentar cobrir aqueles espaços vazios e não conseguem, né? O time do Cruzeiro, a zaga está jogando mal, culpa, na minha opinião, da má postura do meio de campo, que só tem um jogador de pegada, que é o Romero. Mas o Gerson, gente, o Gerson é um grande jogador, mas para jogar mais adiantado. Então, o que o treinador tem que fazer? Tem que jogar com 2 volantes de contenção. Por quê? Porque esses 2 volantes de contenção, um fica exclusivamente para cobrir os zagueiros, o outro fica para cobrir os laterais, entendeu? E fechar o meio de campo ali. E os outros 3 meias, né? Gerson, Christian, Matheus Pereira, chega no Caio Jorge, tira o atacante de lado e deixa 3 meias de velocidade saindo, chegando à frente. Até acho que o Matheus Henrique é mais jogador do que o Christian, tá? Eu, na minha opinião. Ontem, o Cruzeiro se conteve naquele resultado porque ele colocou o Lucas Silva, mas mexeu errado, tinha que ter mantido o Romero. Ele colocou o Lucas Silva e colocou o Matheus Henrique, que deu mais solidez no meio de campo, né? Foi por isso. Então, o cansaço está acontecendo no Cruzeiro, sim, porque o time está correndo errado e ninguém tira isso da minha cabeça, né? A gente vê aí nesse vídeo aí, né? Eu não coloquei o vídeo todo porque é muito grande, mas o pessoal fica falando que o torcedor é muito impaciente, que o trabalho está no início coisa nenhuma. Já são 10 jogos, 2 com o time alternativo e 8 jogos com o time titular. O time não desanda, não anda, ele tá, pelo contrário, ele desanda, desculpe o termo. Por quê? Porque não consegue ter um padrão de jogo, né? Não consegue se ajustar. 8 jogos, gente, é um mês. Se o treinador não conseguir montar uma estrutura em um mês, pelo amor de Deus, pode desistir. Aquilo ali, levar preparador físico para justificar cansaço, a gente está vendo que os caras estão mortos dentro de campo, não precisa de preparador físico, não. Agora, muda a postura do time, coloca um volante mais de contenção, né? Segura um pouco mais o jogo, vai saindo aos poucos, até o time se adaptando dentro da partida. Aí você vai ver que o time vai cansar menos, né? Agora, o Cruzeiro conseguiu empatar devido à qualidade individual dos jogadores, que são muito bons. O elenco do Cruzeiro é muito bom. Apesar de que muita gente acha, quando a transmissão ontem, meu colega de narração, mas não é tão bom assim. É bom sim. Se não fosse bom, não teria empatado esse jogo, né? O Cruzeiro empatou pela qualidade individual dos jogadores e pelo peso da camisa, né? Com relação à arbitragem, até me surpreendi, né, com a boa arbitragem, principalmente do VAR, que eu tenho muito receio, anulou o gol corretamente da equipe do Mirassol. O cara estava 2 metros na frente, né? O pênalti do Matheus Pereira foi um pênalti legítimo, né? E a expulsão, o cara tinha saído de camburão, na minha opinião. Ele foi literalmente com as pernas abertas para pegar o jogador. Uma jogada assim, extremamente viril e deixa a integridade do adversário realmente em risco. Ele tinha que sair de camburão, que um jogador não se faz aquilo com um colega de trabalho, né? Aí chega ao final, o time do Mirassol está querendo brigar ainda com a arbitragem, nervosinhos, né? Como se tivesse sido prejudicado. Prejudicado coisa nenhuma, né? Muito pelo contrário. O jogo foi apitado correto, certinho. O Mirassol é um bom time, mas não é esse time todo, não é. Não é. Se fosse esse time todo, teria ganho o jogo ontem, né? Mas a experiência e o peso da camisa dos jogadores dentro de campo empatou o jogo. Não tem nada a ver com o técnico, não. Foram os jogadores que lutaram para danar, né, com muito empenho e conseguiram empatar a partida. É isso aí. Fora isso, o Cruzeiro precisa de melhorar muito, mas muito mesmo. Tem o jogo contra o RT no sábado, jogo dificílimo. Mas o Campeonato Mineiro é importante. O Cruzeiro é claro que é importante, né? Claro que é importante.
todo campeonato é importante, né? Ter esse papo do Mirassol, Paulista, porque o Mirassol não tem condições mesmo de ganhar o Paulista, né? Mas o Cruzeiro tem condições de ganhar o Campeonato Mineiro, basta colocar os pingos nos is. Agora, prestar atenção no que vai acontecer, né? Agora, tenha seriedade, posicione o time melhor posicionado, toca menos bola, seja mais vertical, né? Tudo isso que a gente precisa. Os jogadores não estão satisfeitos com o esquema, isso a gente percebe claramente, né? Estou aqui pedindo cabeça de treinador nenhum, nada disso. Mas eu quero que ele melhore, porque senão fica realmente insustentável. Um grande abraço, fui!